Good afternoon, ou seja, eu acho que aí ainda é bom dia, aqui é já princípio da tarde e antes de mais quero pedir desculpa, embora tenha feito um vídeo ontem a pedir desculpa, a dizer que hoje não conseguiria fazer o programa em direto a partir das 8 da manhã. A explicação é muito simples, eu tinha que fazer uma viagem intercontinental, já percebi que estamos em direto, já há pessoas em direto pelo menos, tive que fazer uma viagem intercontinental e isto implicou 4 aeroportos, portanto não consegui chegar às 8 da manhã para poder ter aquele programa para poder cumprir o horário que normalmente costumo fazer. E portanto, without further ado, vamos para a última edição da semana. Bom, última edição da semana para vocês, que é sexta-feira aí, aqui também é sexta-feira, só que para vocês está a terminar a semana, para mim está a começar a semana de trabalho, portanto vou passar o fim de semana de trabalho aqui. Eu estou na África do Sul, estou em Durban, bem no sul da África. Bom, deste lado é inverno austral, enfim, inverno moderado, vocês aí estão com temperaturas, julgo eu, apreciáveis. Vamos então para o programa de hoje e para a nossa agenda, período antes da ordem do dia, para dizer várias coisas. Olha, para já, não se pode sair de Portugal sem conseguir voltar à questão dos incêndios. Eu fiquei pasmado hoje de manhã, quando cheguei aqui à África do Sul, e liguei o computador e vi as notícias de Portugal. A mais interessante delas, interessante de forma negativa, é esta história de aquelas máscaras anti-fumo fornecidas pela Proteção Civil às pessoas das zonas dos incêndios tinham material inflamável. Eu fiquei na dúvida se estávamos numa série do Benny Hill ou estávamos num daqueles sketches de Monty Python, não sei. Eu acho que isto é, desculpem estar a rir, isto não tem piada nenhuma, mas é impressionante não é? A incompetência. Ao que tudo indica, porque parece que quem forneceu o material alertou para a circunstância. A verdade é que, como parece que o preço era muito elevado, o pessoal recusou e preferiu esta solução. Bom, isto é inenarrável. Se isto não é a metáfora, se isto não é o sumário daquilo que é a proteção civil em Portugal e a forma como as autoridades se portam nesta matéria, eu não sei o que é. Bom, segundo ponto, não sei se reparou, mas nos últimos dias temos tido notícias muito complicadas sobre uma onda de calor que varre a Europa. Em julho, a Inglaterra teve as temperaturas mais altas de sempre. A Bélgica, que é um país que eu conheço bem, com temperaturas de 42 graus. Bom, Paris já estava habituado. A Bélgica nunca chegava a estas coisas. Bem, a Alemanha com temperaturas superiores a 40 graus, para não falar em Itália e por aí dentro. Bom, eu queria chamar só a atenção para um ponto. Eu não tenho conhecimentos científicos para dizer que o clima está a mudar. Nem tenho conhecimentos científicos para me envolver nesta história de isto é emergência climática, não é emergência climática. Mas há uma coisa que nós percebemos. Alguma coisa não está bem. Porque estas vagas de calor começam a acontecer com mais frequência. Estão a chegar a sítios onde não acontecia. Olhe-se para o Alasca, o que é que aconteceu este ano com temperaturas superiores a 30 graus, e qualquer bicho careta, mesmo que goste de pôr uma pala à frente dos olhos, fica a pensar, alguma coisa está a acontecer. Ora, eu acho que estes elementos, isto que tem estado a suceder, é muito interessante, porque vai pôr a população europeia, uma parte da qual continua cética e continua a questionar uma série de coisas, vai pôr as pessoas a pensar. Será que isto tem a ver já com a intervenção humana? Será que nós estamos perante os efeitos de erros que temos vindo a cometer? Esse debate continua ainda por fazer e eu acho que esse debate vai ser acelerado com aquilo que tem estado a acontecer nos últimos dias. Bom, prosseguindo no período de ordem do dia, impasse político em Espanha. Parece que a Espanha vai mesmo ter eleições. É a quarta eleição que Espanha vai ter em 4 anos. Primeiro ponto. Pedro Sánchez, com a sua arrogância, um bocadinho idiota, acabou por prejudicar uma coligação. Segundo ponto. Pelos vistos, a Espanha ainda não aprendeu o suficiente para ter geringonças como nós temos. Terceiro ponto. Vamos ver como é que tudo isto vai acabar. Porque imagino que nas próximas eleições este impasse se mantém e a distribuição se mantém razoavelmente igual. A Espanha vai ter um problema grave e um problema de política. Ora bem, a nós não nos dá jeito nenhum, porque é o nosso vizinho, é o único que tem fronteiras terrestres connosco e é, veja só, 25% das nossas exportações. Portanto, a nós devíamos preocupar isto e não dizer, olha, aqueles gajos e não sei como uma vez oito ser em Portugal, porque aquilo que acontece em Espanha, de mal acontece, acaba por se percutir a nós também. Bom,
Primeiro discurso de Boris Johnson, Bojo, no Parlamento Britânico. Já percebeu ao que ele vem. Eu falei nisto há dias. Ele não é estúpido, não é burro. É um tipo inteligente. O drama dele é o ego. Ele vai tramar a Grã-Bretanha, ele vai tramar a Inglaterra, com saídas, em que mesmo que tenha que ser um hard Brexit, vai tramar porque isto era a ambição dele. Ele queria chegar a primeiro-ministro. E, portanto, aqui a questão não é se ele é pró-europeu ou se não é pró-europeu. Agora passou a ser anti-europeu, porque já percebeu que isso era a forma de os fazer chegar ao número 10 de Downing Street. Eu suspeito que se ele for para a frente com esta ideia de vamos sair à bruta, a Inglaterra vai pagar isto muito caro. Mas enfim, são os políticos que a gente tem também. Último ponto, as preocupantes revelações por parte de Robert Mueller e também o diretor do FMI em relação à interferência russa nas eleições americanas de 2016, mas o mais importante não é o passado, é ouvir aqueles senhores dizer que aquilo que aconteceu pode acontecer nas eleições de 2020. E mais, repare uma coisa, se do ponto de vista digital a Rússia conseguiu interferir na situação política americana, imagina o que é que acontecerá quando outros países começarem a fazer a mesma coisa. China, olha, o Irão, por exemplo, não é? E já agora, levar este raciocínio mais longe, será só nos Estados Unidos? Ou nós aqui quer dizer, aí na Europa, nós corremos esse risco? É um assunto que os governos vão ter que levar muito a sério nos próximos meses. Bem, então vamos lá à agenda de hoje. Já estamos com praticamente 10 minutos. Vamos lá à agenda de hoje, porque mal abri o jornal, recebi aquela informação, aquela notícia que já tínhamos comentado aqui há uns meses como possibilidade, que é, afinal, o Ministério da Saúde está a levar mesmo a sério a ideia de obrigar os médicos recém-formados quer dizer que já fazem o internato, não é apenas acabar um curso, a ficarem no SNS. Bom, primeiro ponto. Quanto tempo? Ninguém sabe. Corresponde aos anos de formação do curso só? 5, 6 anos? Ou depois aquilo que é o período de internato, que vai dos 4 aos 7 anos, que é um período já pago? Ao que tudo indica, quem anda por aí com esta ideia peregrina parece que quer pôr isto estes 4, 7 anos como obrigatoriedade para devolver ao SNS aquilo que o Estado investiu nas pessoas. Vamos lá ver uma coisa. O Estado gasta sempre a formar pessoas. Seja cursos de letras, seja cursos que implicam laboratório, sejam cursos mais caros. Repare uma coisa, os cursos de letras e economia são cursos baratos, porque implicam uma sala, professores e pouco mais. Cursos de engenharia não, porque implicam laboratórios, máquinas. Cursos de medicina não, porque implicam prática. Portanto, estes cursos tendem a custar mais do que os outros. A primeira pergunta que nós temos que fazer é, vamos cobrar mais estas pessoas do que aos outros? Não pode ser. A sociedade tem, assim como nós somos solidários, temos que perceber que estes cursos mais caros, que vão custar mais caro, as pessoas não têm de pagar isso mais do que pagam os outros. Não faz sentido, é pôr os estudantes em patamares completamente diferentes. Bom, agora a outra questão. Faz sentido obrigar os médicos a ficar no SNS? Eu acho que não. Porque para isso também tínhamos que obrigar, imagine, quem se forma noutros cursos, mesmo com custo mais baixo. Não me venham com a história dos custos, porquê? A medicina é caro, a engenharia é caro, é. Mas espera aí, então os outros também que têm custo. A questão é, custam menos do que estes. Ora, porquê é que vamos obrigar só estes a pagar? Já agora, se queremos levar a história do pagar para a frente, vamos pôr os outros também. Portanto, isto faz sentido? Não. Segunda pergunta, que não está aí, mas eu vou acrescentar. Isto é execuível? Eu suspeito que não. Aliás, o broá que já havia hoje de manhã, desde o bastonário da Ordem dos Médicos até outras pessoas de bom senso, que é coisa que a Marta, quase temido, não tem, aquilo há muita maluquice naquela cabeça, eu acho que não é. Até porque vai ter a reprovação e condenação da generalidade das pessoas e não só a oposição da classe. Ora bem, eu aprendi uma coisa quando comecei a lidar com o Estado. Nós nunca conseguimos fazer reformas sem envolver as pessoas. Ora, estar a fazer uma reforma do SNS, que isto é uma reforma que o SNS precisa, contra os médicos, contra a classe, isto não faz sentido nenhum. Portanto, isto não tem execuibilidade. O que nos leva a uma terceira pergunta. Porquê é que isto volta a ser ventilado agora? Aliás, este assunto já foi pensado em 2015, 2016 e não sei das quantas. É cíclico. É muito simples. Porque nós vamos ter eleições daqui a 2 meses.
E, portanto, aquela maluquinha que lá está, não é? Que chegou lá a dizer isto é um governo assumidamente de esquerda, não é? Lembra-se dela, não é? Que só tem boca ideológica, não tem mais nada. Esta senhora chegou lá com uma agenda. E a agenda é dizer que, afinal, o PS não fez malfeitorias na saúde, que está de acordo com aqueles princípios do António Arnaud e mais o João Semedo, não sei o quê. Ou seja, isto é tudo patuá ideológico para papalvos. E, portanto, esta conversa aqui, eu vou apostar consigo. Isto não vai para a frente. Isto é conversa eleitoral. E é conversa eleitoral rasca. Porque se há área onde nós temos que nos pôr de acordo por causa dos desafios que vêm aí, o custo da medicina, o envelhecimento das pessoas, o aparecimento de novas doenças, a generalização de doenças que antigamente aconteciam com 3 ou 4 ou 5 pessoas e hoje em dia aparecem uma faixa larga da sociedade, é o SNS. É a Segurança Social. Ora, isto implica um consenso muito grande na sociedade e não é só apenas de partidos, é conversar com as pessoas, é debater isto, é fazer perguntas como, olha, vêm aí medicamentos para tratar cancro que podem aumentar a vida das pessoas em 2 ou 3 meses. Faz sentido pagar $100.000 ou 100.000 euros por isso? Pergunta. Lembra-se da questão da Cristina, da menina pequenina? Da Matilde? Lembra-se? Bom, 2 milhões de euros. Eu quero salvar a vida daquela criança. Bem, mas o que é que eu tenho que fazer? Agora repensar tudo para trás, que é, eu preciso de ir buscar dinheiro para pagar aquilo. Onde é que eu vou cortar? Onde é que vou fazer poupanças? Este debate tem que ser feito. Já viu a Marta quase temido debater estas coisas? Sugerir essas coisas? Não, pois não. Não dá votos. É uma chatice. O que interessa aqui é andar a agitar papões idiotas, percebe? Do ponto de vista ideológico, que é para ver se ganham mais uns votos, porque, atenção, a maioria absoluta está ao alcance da mão, mas esta história da saúde e dos incêndios pode dar cabo disso. Bom, segundo ponto, já deixamos a saúde. Bem, já agora por falar em promessas eleitorais, uma hora destas conseguirmos ter 623 pessoas em direto é um feito. Obrigado pelo seu apoio. Bom, vamos voltar à matéria. O público faz um trabalho muito bom hoje, em que vai buscar uma coisa curiosa. Foi ao programa do PS e foi identificar as suas promessas. Depois foi comparar essas promessas que o PS está a fazer ali com tudo o que foi debatido durante esta legislatura. E, inclusive, é coisas que foram propostas, imagino, pelos colegas de coligação. Bloco de Esquerda, PCP. E agora, guess what? Veja lá se descobre. Uma boa parte das promessas que estão no programa do PS, afinal, já tinham sido propostas durante a legislatura. E agora adivinhe também o que é que o PS fez. Vetou. Está a ver? Bom, eu nem quero percorrê-las aqui. Estava a ver há bocado o artigo do Público. São para aí 10 ou 11. Eu só faço uma pergunta. Você ainda tem dúvidas que nós estamos na época do apanha-papalvos? Você ainda tem dúvidas que estas promessas não valem nada? Bom, terceira pergunta sobre esta matéria. Quer fazer uma aposta comigo? Então é assim. Com maioria absoluta ou sem maioria absoluta, eu vou apostar consigo em como nenhuma destas propostas vai passar à prática se o PS for governo, com maioria ou sem maioria. Percebe? Nem uma. E isto é igual a todas as coisas que o PS disse que ia fazer nesta legislatura, mudar a legislação laboral, não sei o quê, depois acabou por mudar coisas pequeninas, porque sabe que a Troika cá esteve, que nos obrigou a fazer estas coisas, fez bem. Eles sabem que a Troika tem razão. Por trás daquela mascarilha do Mário Centeno, zangado, irritado, ali, quase com uma raiva mental, está um indivíduo que sabe que aquilo que a Troika fez está correto. E, portanto, este bullshit todo, esta treta toda, é conversa para o eleitor ver. E garanto-lhe mesmo, não vai passar à prática. Estamos na altura da caça aos papalvos, não se esqueça. Aliás, à esquerda e à direita, isso é tudo a mesma coisa, é tudo igual. Bom, já agora, vamos para um ponto que eu não tinha falado. Na semana passada ficámos a tratar, que é o Jornal de Negócios, aqui há uns dias, foi fazer um trabalho e foi buscar todas as iniciativas legislativas do Governo durante a legislatura que passou. E foi à procura da avaliação, porque há um órgão competente para avaliar o impacto da legislação. E então, é assim, você quer saber que mais de 50% dessas leis não foram avaliadas, ou melhor, o seu impacto não foi avaliado.
Portanto, você neste momento está em branco quanto a praticamente 50% das leis. Eu aposto consigo como a eficácia e o impacto destas leis ou é zero ou é muito próximo dela. E é uma pena, porque valia a pena que nós, durante uma legislatura, tenhamos pessoas sérias a analisar qual é o significado e o impacto de decisões que são tomadas. Não é? Que é para a gente não ficar com aquela ideia, opa, aqueles gajos estão a fazer aquilo, mas afinal estão a fazer aquilo só para, não é inglês ver, é português ver. Bom, isto é um dos maiores sintomas da nossa falta de sindicância em termos sociais. Porquê? Porque nós devíamos estar em cima disto. Devíamos estar a fiscalizar os governos e aquilo que eles fazem. Porque ficarmos sem a certeza qual é o impacto de mais de 50% das leis, não diz bem da qualidade da nossa democracia. Bem, mais um ponto, e eu vou deixar para aí 3 ou 4 para amanhã, porque já percebi que isto vai-nos levar, e estamos com 700 pessoas, que é uma coisa fantástica, a hora do almoço. Bom, o Tribunal de Contas, imagino só, andou a fazer contas. Eu estou a gostar muito do Tribunal de Contas, está muito incisivo nos últimos tempos, o que é bom, porque havia muito disparate e muita coisa a acontecer em Portugal. Desculpa lá acertar aqui, a câmara está um bocadinho de vento para aqui, que eu espero que não esteja a afetar sequer a qualidade da emissão e a qualidade do som, mas o Tribunal de Contas tem estado muito atento a certas decisões. Então o que é que anda a fazer? Tentar descobrir qual é o verdadeiro impacto e como é que estão as contas referentes às viagens dos deputados. Então quer saber da melhor? Há 3 milhões de euros. Ouviu bem? Não são 3 mil euros, não são 30 mil euros, não são 300 mil euros. São 3 milhões de euros que foram gastos em viagens que envolvem deputados, mas que o Tribunal de Contas não tem conhecimento deles. Ou seja, quando eu digo que não tem conhecimento, obviamente que eles foram gastos. O problema é que a confirmação desses 13 milhões de euros é que o Tribunal de Contas não consegue lá chegar. Diga uma coisa. Você acha isto normal? O Tribunal de Contas é um tribunal. Quando os deputados, quando a Assembleia da República e quando outras instituições do Estado gastam dinheiro, têm a obrigação de documentar as coisas. E às vezes não é só documentar, é tornar clara a informação referente ao dinheiro que é gasto. Porque é dinheiro do contribuinte, seu, meu, da Fátima, José, Eduardo, Carlos, Mário, percebe? É dinheiro do contribuinte. Ora, as instituições, neste caso a Assembleia da República, têm a obrigação de prestar não só as contas, mas a informação mais clara possível para o Tribunal de Contas poder avaliar isto. Agora, chegarmos à situação em que um Tribunal de Contas não consegue confirmar 3 milhões de euros gastos em viagens de deputados, bom, eu vou ali e já venho. Último ponto. Há um jornal de hoje, não sei qual é, que diz que há precários do Estado que estão sem acesso à DSE. Espera aí. Você viu quantas vezes os precários andaram na boca dos partidos desde dezembro de 2015? Você viu as juras de amor do Bloco de Esquerda, do BCP e até do PS aos precários? Você viu os concursos que foram abertos para meter os precários no Estado, que depois ficavam desertos, não é? Lembra-se que uma vez até perguntei aos alemães na Alemanha, querem ser precários, lembra-se? Era quase um convite, vamos abrir os concursos até para ser o número certo de precários que a gente quer, que é para fazer campanha eleitoral. Está a perceber? Bom, depois disto tudo, parece que andaram para aí 13 ou 14 mil pessoas. Diga-me uma coisa, há precários que continuam sem a ADSE, então são funcionários do Estado ou não são funcionários do Estado? Você já viu ao ponto, ao extremo a que chega a lata eleitoralista dos partidos? Todos os precários, meter os precários no Estado. Mas depois as coisas tão básicas como esta, como se já entraram para o Estado, têm direito à ADSE, isto fica de fora. Bom, e está tudo isto à beira da maioria absoluta, não é? Há uma coisa que a gente sabe, vai haver uma maioria de esquerda. E se calhar até vai haver uma maioria constitucional de esquerda. Bom, com esta marmelada toda, eu só posso chegar à conclusão que estamos todos parvos. Mas pronto, o voto é soberano, o eleitor é que manda, e eu limito-me a constatar isto e a gozar naturalmente. Bem, vou interromper isto agora, porque acho que já estamos com mais de 20 minutos. Eu quero pedir desculpa novamente. Não consegui fazer o programa às 8 da manhã, teve que ser agora ao meio-dia, por causa da viagem que tive que fazer.
No fim de semana vou passar daqui da África do Sul para Moçambique e depois, a meio da semana, hei de passar de Moçambique de volta para Portugal, se o avião não cair, como eu costumo dizer. Para o fim de semana, eu vou ter uma surpresa. Vou ter ainda uma conversa improvável hoje, que é uma empresa portuguesa que está a expandir aqui nesta região da África do Sul. Está a fazer, aliás, na África Austral, na África do Sul, não é África do Sul, o país, mas do Sul da África, fazer um bom trabalho. E dizer-lhe que provavelmente ainda verei colocar aqui mais um case study daqueles que a gente tem estado a divulgar. Quanto a nós, programa matinal Cor do Dinheiro, já sabe que voltaremos a estar juntos na segunda-feira, às 8 da manhã, a partir de Maputo. Bom, para o final fica o pedido de sempre, colocar aí um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até logo.